A ameaça da Venezuela de anexar praticamente 75% do território da vizinha Guiana começou a envolver outros governos, a exemplo do Brasil. O clima ficou ainda mais tenso a partir de quinta-feira, quando os Estados Unidos começaram exercícios militares na região em disputa. Foi o próprio governo americano quem informou sobre o treinamento conjunto com as tropas da Guiana. O documento emitido pela Embaixada dos Estados Unidos no país sul-americano diz que a Brigada de Assistência às Forças de Segurança vai realizar, inclusive, treinamento com aviões. Trata-se de uma tropa designada por Washington para auxiliar governos aliados em situação de ameaças externas. O memorando foi publicado com a intenção de informar a opinião pública, mas, no fundo, serviu de aviso ao presidente Nicolás Maduro. Além de ser muito maior territorialmente falando, a Venezuela tem um histórico de sólido investimento militar para proteger o petróleo e, mais recentemente, para garantir a manutenção do chavismo no poder. Nem mesmo a severa crise financeira que assola o país desestruturou as Forças Armadas, embora tenha havido denúncias de desabastecimentos das infantarias. O comandante da Marinha Brasileira, Robinson Farinazo, acredita que Maduro teve ajuda recente de potências militares aliadas. Tais alianças podem ter garantido uma revitalização da tecnologia de guerra venezuelana, fundamental em caso de uma invasão. Dá para se fazer uma retrospectiva. O presidente Hugo Chávez, ele, no seu governo, comprou muito equipamento da Rússia, equipamento muito bom, tanto aeronaves de caça Sukhoi Su-30, como sistemas antiaéreos de diversos tipos, sistemas antiaéreos esses que não existem em números similar na América do Sul. E eu lembro que esses sistemas antiaéreos são os mesmos modelos empregados na guerra da Ucrânia, e são muito eficientes. Então, isso se sabe que eles têm esse material, mas nós não sabemos se esse material foi atualizado, se os operadores dominam completamente, né, o espectro de emprego dessas armas, tá? E nós não sabemos também o estado de manutenção das mesmas. Tudo o que nós sabemos é que eles têm efetivamente esse material. Outra coisa muito importante é que em 2002 o Chávez sofreu uma tentativa de golpe de Estado pelas Forças Armadas. Ele ficou preso 2 dias. Quando ele voltou, né, o golpe foi frustrado. Quando ele voltou, ele decidiu remodelar completamente as suas Forças Armadas. Então ele fez muitos expurgos e ele importou expertise do Serviço de Inteligência de Cuba, que é o melhor da América Latina. O Serviço de Inteligência cubano remodelou completamente o SEBIN, que é o Serviço Bolivariano de Inteligência, de maneira que agora os serviços de inteligência da Venezuela são muito bons. Se o Serviço de Inteligência da Venezuela tiverem a mesma capacidade do Serviço de Inteligência cubano, a Venezuela conseguiu fazer um razoável levantamento, né, de toda essa situação desse equipe. Agora, no contraponto, você tem uma Guiana que quase não tem forças armadas. A capacidade defensiva da Guiana, no momento, é bastante diminuta. Seria uma luta desigual. E nós temos que lembrar também que, como uma boa parte da população da Venezuela votou a favor, né, da reintegração da região desse equívoco, se supor que não faltarão voluntários, no caso aí do Maduro partir para uma opção militar. O risco de um choque entre 2 países vizinhos traria prejuízos para toda a América do Sul. Embora as economias da região tenham perfis diferentes, investidores são atraídos pelo clima amistoso. Uma invasão de território afetaria a avaliação das agências de análise financeira. Isso explica por que o Brasil, além de ter forçado a presença militar na fronteira em Roraima, tem feito um esforço diplomático para dissuadir a Venezuela de partir para a força bruta.
O tema apareceu no discurso de abertura da cúpula do Mercosul, realizada no Rio de Janeiro e liderada pelo presidente Lula. Nós vamos tratar com muito carinho, porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro. A disputa entre Venezuela e Guiana por Essequibo remonta ao final do século XVIII. Em quase 250 anos de litígio, cortes internacionais deram ganho de causa para o lado mais fraco desta briga. E Caracas não havia se oposto até em 2015, a gigante americana do petróleo descobrir 11 bilhões de barris de petróleo no terreno reclamado por Nicolás Maduro. Mais do que ampliar as próprias reservas de combustíveis, que são as maiores do mundo, a anexação de Essequibo daria capital político ao presidente, que precisa usar mão de ferro para se manter no poder. O chavismo encontrou respaldo em um raro tema que é unanimidade entre os venezuelanos. Prova disso é o resultado do referendo semana passada. Praticamente 97% dos eleitores que compareceram às urnas aprovaram a proposta de tomada do território vizinho.